Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. João fica no Novo Testamento, o Novo Testamento tem Mateus, Marcos, Lucas e depois João, o quarto livro, do Novo Testamento. Que diz assim, João capítulo 14, verso 12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém. Existem pessoas, até pessoas crentes, batizadas, que pensam que Jesus aqui está falando que quem crê nele, também fará os milagres que ele faz. As pessoas que creem em Jesus, vai curar os cegos, vai fazer os cegos enxergarem, os mudos falarem, os cegos, os surdos ouvirem, os paralíticos voltarem a caminhar, vão ressuscitar mortos, mas Jesus ele não está falando somente de milagres, Jesus está falando também de comportamento, porque muitas vezes o pregador ele ora e os paralíticos levantam das cadeiras de rodas e saem caminhando dentro da igreja. Os cegos começam a enxergar, os mudos começam a falar, os surdos começam a ouvir. Quando aquele pregador ele começa a orar, pessoas começam a cair endemoniadas. Mas muitas vezes aquele pregador ele não tem uma vida fora da igreja do jeito que Deus quer. Muitas vezes o pregador ele faz tantos milagres dentro da igreja, em nome de Jesus até. Mas aquele pregador, muitas vezes ele está no adultério, ele pratica a prostituição, muitas vezes aquele pregador ele rouba, ele mata, ele destrói. Quantos pregadores que faziam tantos milagres e maravilhas dentro das igrejas, e depois nós descobrimos, que aquele pregador ele era um adúltero, ele era um ladrão, ele roubava o dinheiro que era destinado ao dízimo, às ofertas. Quantos pregadores que nós vimos que aquele pregador
ele tinha várias mulheres, né? Quantos pregadores que até foram presos pela polícia, mas não porque estavam pregando o Evangelho, né, igual os apóstolos, que foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus. Muitas vezes esses pregadores milagreiros foram presos porque estavam fazendo coisas erradas, estavam roubando, matando e destruindo. Então, Deus ele nos ensina hoje, né, que nós temos que ter uma vida igual a que Jesus Cristo tinha. Jesus ele nos ensina nessa noite que quem crê nele terá o mesmo comportamento que Jesus tinha. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, Jesus Cristo ele teve um bom comportamento. Ele tratava bem as pessoas, ele curava as pessoas que estavam doentes, né? Ele libertava as pessoas que estavam endemoniadas, né? Jesus Cristo, ele alimentava as pessoas que estavam com fome, né? Jesus Cristo multiplicava o pão e o peixe para alimentar as pessoas, né? Jesus Cristo, ele amava as pessoas, né? Jesus Cristo, ele não fazia o mal. Jesus Cristo, ele não vivia em adultério. Jesus Cristo não vivia na prostituição, né? Então, o crente, muitas vezes, quando ele batiza, ele aceita Jesus Cristo e ele batiza, ele ora. Ele ora para que Deus dê para ele o dom de curar as pessoas, o dom da revelação, né? O dom de expulsar demônios, o dom de ressuscitar mortos, o dom de fazer milagres, né? Mas não é, Deus ele não quer que a gente procure só fazer milagres. Deus ele quer que o crente ele procure também ter uma vida que agrada a Deus, ter uma vida de santidade, ter uma vida caminhando, obedecendo a doutrina de Deus, a doutrina que Jesus Cristo ensinou. Hoje nós vemos igrejas que as pessoas vivem de qualquer maneira, né? Muitas vezes, né, o pregador, ele faz tatuagens, ele está cheio de tatuagens, né? Muitas vezes o pregador, ele toma cerveja, ele bebe bebidas fortes, mas quando ele chega dentro da igreja e começa a pregar, acontece um monte de milagres. Muitas vezes quando ele profetiza, ele fala tudo o que acontece na vida de uma pessoa, né? Mas quer dizer que ele está salvo? Não, porque a palavra de Deus ela também diz que nos últimos dias os demônios eles fariam, né, através dos falsos profetas, sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até aquelas pessoas que são crentes fiéis a Deus. Ou seja, se o crente que é fiel a Deus não vigiar, não orar, não ler a Bíblia, não estudar a palavra de Deus, não estar em comunhão com Deus, ele pode ser enganado por esses falsos profetas, né? Porque o Senhor Deus, ele nos ensina, né, que nem todos esses milagres que acontecem vêm de Deus, né? Porque muitas vezes, né, o diabo, ele revela até para um pregador que serve a ele, a vida de alguém, né? Muitas vezes, né, o diabo, ele faz até um sinal, né? Uma pessoa que tinha uma doença confirmada pela medicina, né? O diabo, ele muda aquela doença de lugar, aquele problema de lugar, a pessoa pensa que está curada, né? Mas não está, porque é um milagre mentiroso, porque é um milagre feito por um falso profeta. Então, Deus, ele não quer que a gente fique só querendo fazer milagres, operar milagres. Deus, ele quer que a gente tenha uma vida de obediência a Deus.
né, uma vida de oração, né? O que Jesus Cristo ele fez? Um exemplo do que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo ele perdoava as pessoas. Quando Jesus ele estava ali na cruz, ele orou a Deus dizendo: Senhor Deus meu Pai, perdoa essas pessoas que me pregaram aqui na cruz. Perdoa essas pessoas que me fizeram mal. A palavra de Deus diz que teve uns soldados que espancaram Jesus, mas Jesus também pediu para que Deus perdoasse aqueles soldados que tinham espancado ele. Então, hoje tem crente que não sabe perdoar. Hoje tem crente que não perdoa. Hoje tem crente que até ora para que Deus castigue aquela pessoa que fez mal para ele. Mas Jesus Cristo, ele não pediu para Deus matar aquelas pessoas que maltrataram ele. Jesus Cristo pediu para que Deus perdoasse, para que Deus tivesse misericórdia deles, daquelas pessoas, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, o crente que crê em Jesus Cristo, ele faz o que Jesus fazia, ele faz as obras que Jesus fazia. Então, as obras que Jesus fazia não era somente cura, não era somente ressuscitar os mortos, não era somente expulsar demônio. As obras que Jesus fazia também era obedecer ao Pai dele, obedecer a Deus, era amar o próximo, era perdoar, era ajudar as pessoas. Então, tem gente que pensa que as obras de Jesus é só cura, libertação. Não, as obras de Jesus também é obedecer a Deus. Porque quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele sempre dizia: olha, eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus ele também dizia: as palavras que eu prego para vocês não são minhas, mas são as palavras do meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo ele sempre dizia: então se o meu Pai não me revelar, não operar em mim, eu não posso fazer nada também. Então Jesus Cristo ele estava sempre ali obedecendo a Deus. Então, por isso que nós vemos tantas coisas erradas nas igrejas. É por isso que muitas vezes hoje está difícil a gente pregar a palavra de Deus com uma pessoa que não é crente. Porque as pessoas, hoje com a internet, as pessoas que não são crentes estão vendo os escândalos, as coisas erradas que têm acontecido nas igrejas. E eles dizem assim: eu não vou ser crente não, porque tem tanta coisa errada na igreja. Por quê? Porque muitas vezes o crente, ele só quer fazer milagres. O crente, ele só quer profetizar, ele só quer ser profeta. O crente, ele só quer revelar a vida das pessoas. O crente, ele só quer expulsar demônio, mas ele não quer ter uma vida de santidade com Deus. Ele não quer obedecer a Deus. Ele não quer andar na doutrina. Por que hoje tem tantas igrejas que antigamente tinha doutrina e hoje não tem mais doutrina? Hoje os crentes vivem de qualquer jeito. Hoje, quando a gente passa na rua, a gente não sabe quem é crente e quem não é. Antigamente a gente sabia. Então tem muito crente que até cumprimenta a gente com a paz do Senhor Deus, só que essa pessoa não vive em paz. Muitas vezes até aquele crente que cumprimenta a gente com a paz do Senhor Deus, muitas vezes depois ele já deseja o mal para a gente. Ele até ora para Deus castigar a gente. Ele às vezes tem inveja da gente. Então, hoje a gente vê muitos artistas que estão virando crente. Só que eles continuam cantando aquelas músicas do diabo. Eles continuam fazendo aquelas novelas do diabo, aqueles filmes do diabo. Mas eles dizem que são crentes. Mas eles não estão fazendo as obras que Jesus Cristo fazia. Que é o que? Obedecer a Deus. Então aqui diz, João capítulo 14, verso 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas,
porque eu vou para meu Pai. Né? Então, as obras de Jesus Cristo aqui na terra, qual que era? Pregar o Evangelho de salvação, curar os enfermos, né? Expulsar os demônios, né? Jesus Cristo também multiplicou pão e peixe, só que Jesus Cristo também obedeceu a Deus. Jesus Cristo não matava, Jesus Cristo não roubava, Jesus Cristo não destruía. Então, o crente que crê em Jesus Cristo, ele faz as obras de Jesus Cristo. É um crente que ele não mata, ele não rouba, ele não destrói. É um crente que fala a verdade. É um crente que ora, né, pelo próximo. É um crente que perdoa. É um crente que usa as roupas que Deus quer que use. É um crente que ele não fica querendo se aparecer para os outros, né? Mas é aquele crente que ele vive, né, para agradar a Deus. Não é aquele crente que fica tentando agradar todo mundo, mas é aquele crente que ele só está preocupado em agradar a Deus, né? É aquele crente que ele não acorda de manhã reclamando, mas ele acorda de manhã já agradecendo a Deus, já orando, já cantando louvores para Deus, né? É aquele crente que quando ele vai trabalhar, ele não engana o patrão dele, ele procura trabalhar honestamente, igual Deus ensinou. Então esse crente é o crente que faz as obras de Jesus Cristo, né? Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Vamos fazer as obras, né, que Jesus Cristo fazia. Tem pessoas que ficam tristes, mas eu não faço milagres, eu não prego. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, né? A palavra de Deus, ela nos ensina, né? Assim, né? São todos os crentes que pregam? São todos os crentes que são profetas? São todos os crentes, né, que operam milagres? Não. A palavra de Deus diz que Deus, ele distribui os dons na igreja, né? O Espírito Santo, ele distribui os dons na igreja conforme precisa, né? Então, se alguém não tem um dom, né, continue obedecendo a Deus, continue orando, continue servindo a Deus, continue sendo fiel a Deus, né? Porque as obras de Deus não é somente dons da revelação, dons de operar milagres, dons de profetizar, não. As obras de Jesus Cristo também é obedecer a Deus, é ser fiel a Deus, né? Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos orar para agradecer a palavra revelada pelo Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, por nos revelar a Tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe espiritualmente, materialmente, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Abençoe a todos, Senhor Deus, que estão vendo esse vídeo, Senhor, e todos que estão aqui na Tua casa de oração, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir as nossas orações, e te agradeço também pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.